dia, que a paz de Cristo reine em cada coração. Hoje eu quero compartilhar com vocês mais um trechinho do meu livro, O Clamor de Mordecai. Já estamos no finalzinho, veja, no finalzinho do livro. E apesar de que no livro mostra o mesmo subtema da aula anterior, nas mãos de uma rainha, eu decidi colocar um outro subtema, um passo para o desfecho. Porque esse subtema combina mais com o capítulo de hoje e com tudo que está acontecendo. Nós estamos a um passo para o desfecho da história. Lembrando que essa história ocupa quase um terço de todo o conteúdo da Bíblia, a história de geração escatológica, e o capítulo de hoje, que é o capítulo 10 do livro do Apocalipse, Deus ministrou, explique o capítulo 10 do livro de Apocalipse, considerando os detalhes. Então, Deus quer que considere os mínimos detalhes. Mas, primeiramente, vamos à nossa reflexão no livro, como de costume. Subtema, um passo para o desfecho. Há tanta coisa maravilhosa nesse relato. Primeiro, é notável como Esther teve compostura para não agir com histeria, mas com santo discernimento, enquanto encarava a completa aniquilação face a face. Mas aqui está algo que eu considero mais fascinante, uma questão que, segundo creio, é digna de reflexão. Por que Esther convidou Ramã para o banquete? Se ela tinha que fazer um apelo desesperado ao rei, se ela tinha que apelar pelo seu favor e pela vida dela, não seria lógico que o fizesse em uma audiência privada? Somente ela e o rei? O senso comum diria que sim. Porém, o que teria acontecido se, em vez de uma noite prazerosa e relaxante, a mensagem de Esther ao rei fosse de um medo frenético e alarmante? Como ela soaria aos seus ouvidos? Teria ela percebido que seria considerada somente mais uma esposa problemática? Não teria essa mensagem soado como um outro conflito palaciano que ele, um rei sitiado, teria que solucionar? E supunha que Esther não tivesse Ramã presente quando ela expôs seu caso. O que teria acontecido? Certamente o rei teria desejado um encontro particular com Ramã para falar sobre o problema que o envolvia e, astuto como era, quem sabe o que Ramã diria? Ou que tipo de negociação de bastidores, destacando a palavra negociação de bastidores, ele iria tentar fazer com o rei? Lembre-se que havia dinheiro envolvido. A negociação que Ramã havia feito seria de que o tesouro do rei seria fortalecido através do extermínio dos judeus. Então, se Ramã não tivesse presente ao banquete e fosse consultado pelo rei depois, é bem possível que ele e o rei chegassem a um acordo em que Esther e talvez Mordecai teriam suas vidas poupadas, mas o povo judeu seria trucidado. É apenas uma hipótese, né? Dessa maneira, enquanto o plano de Esther pode parecer à primeira vista desprovido de razão, um exame mais acurado dos detalhes da situação mostrará que uma estratégia divina estava se desenvolvendo sob a superfície. Uma estratégia divina estava se desenvolvendo sob a superfície, nos bastidores da história. O que conhecemos do rei Assuero e o que Esther também sabia sobre ele? É que ele era um homem impulsivo, com um temperamento muito forte e que ele não era capaz de conter sua ira, enquanto ela não fosse extravasada. Lembre-se da história, quando a rainha Vasti recusou-se a atender ao pedido do seu marido, lemos que ele ficou muito furioso e sua ira ardeu dentro dele. Esther 1:12.
Somente depois que ele a baniu da sua presença, sua ira se acalmou. Ester 2:1. O rei também parecia ser uma pessoa muito esquecida. Pode ser por isso que ele apreciava ler os registros dos acontecimentos em seu reino, sempre que não conseguia dormir. Nessa parte que eu me lembro que eu assisti a minissérie na Rede Record sobre Ester, e eu me lembro, né, eles colocam na minissérie, nos seriados, algumas partes para enfeitar a história, para preencher as lacunas. E na história na Rede Record mostrava-se muito mais romance. E eu não vejo isso na história bíblica, mas na minissérie colocaram-se muito. Então convidava Ester para ler para o rei, e o rei dormia. A voz dela era como uma terapia para ele. Só o som da voz, ele se acalmava e dormia. Então, tem um episódio que mostra que o rei fingiu estar dormindo enquanto Ester lia para ele. E aí ela dava um beijinho na testa dele e saía do quarto. Uma cena bem interessante que eu me lembro. O fato aqui é que só a voz dela já encantava a Zoeira. Continuando, quando ele descobria algo no livro das crônicas de que havia esquecido, o assunto ocupava sua mente durante toda a noite, de forma que na manhã seguinte a primeira coisa que o rei fazia era levar a cabo a sua ideia adormecida. Ester 6:1, 4, 6. O plano incomum de Ester parecia levar em consideração o temperamento do rei. Ela sabia que ele era impulsivo e, ao mesmo tempo, propenso a esquecer as coisas que não lhe traziam consequências. Consequentemente, Ester tinha somente um tiro, o qual ela não poderia errar. Então, talvez um banquete fosse o movimento certo. Afinal, mais 2? Por que ela ofereceu 2 banquetes? Porque ela estava adiantando a questão por mais um dia. Por quê? Por quê? Por quê? Fica a dúvida no ar. As escrituras não oferecem nenhuma justificativa em particular para que ela tomasse essa atitude. Porém, alguém sabe o motivo. Eu posso imaginar Ester enchendo a segunda taça de vinho para Ramã e para o rei, enquanto o nó no fundo do seu estômago aumentava. Tudo fluía conforme planejado. O rei parecia se divertir e até mesmo repetiu sua oferta de conceder a ela seu pedido. Contudo, Ester não poderia persuadir-se a deixar as palavras saírem dos seus lábios. Se aquilo era o caso de mexer com os nervos ou apenas se era uma questão de saber em seu interior que o momento oportuno ainda não havia chegado. Nada disso fica claro no texto bíblico. Então, por que o adiantamento? Não, por que o adiamento? Porque ela adiou, ela não adiantou. Quer fosse isso parte ou não do plano original de Ester, as poucas horas entre o primeiro e o segundo banquete são da mais alta importância em toda a história. Ester não tinha consciência do que estava ocorrendo por trás das cenas. Se você observar bem, verá que os eventos da história parecem acelerar o ritmo e assumir um tom diferente desse ponto em diante. Aqui é a opinião do autor, que diz que ela não tinha consciência. Mas eu tenho certeza que ela tinha consciência. Ela sabia de tudo o que estava acontecendo nos bastidores. Ela interagia com o autor da história. Voltando para casa depois do primeiro banquete, Ramã vê Mordecai e relembra do quanto o detestava. É nesse momento que ele, juntamente com sua mulher e amigos, trama o projeto de construção de uma forca para Mordecai, a fim de pendurá-lo nela no dia seguinte. No episódio também que eu assisti, a esposa de Ramã se chamava Zeres, acho que ela se chamava Zeres, se eu não me engano. E era a Tampa e o Balai, o casal. Ramã era o próprio anticristo da época. E essa Zeres também tinha um caráter podre. Ela sugeriu ao próprio marido construir a forca para matar Mordecai.
Ela deu a ideia para ele, pelo menos na minissérie, assim como eu falei, a minissérie coloca alguns capítulos para enfeitar muito, não está idêntico ao relato bíblico, mas parece que o casal se merecia. A Zeres era uma feiticeira, ela era uma bruxa. No entanto, quando Ramã vai até o rei de manhã para expor-lhe seu propósito e obter sua aprovação, ele não tem nem mesmo a chance de dizer uma palavra sequer. Olha que cena irônica. Devido ao seu orgulho extremo, grandemente aumentado por ter sido convidado para uma reunião particular com o rei e a rainha, Ramã acaba caindo numa terrível e humilhante circunstância. Honrar exatamente o homem que ele planejava assassinar. Alguém será pendurado na forca que ele criara no dia anterior. Mas esta pessoa não era Mordecai. Ramã basicamente cavou sua própria sepultura. Ramã basicamente cavou sua própria sepultura. Você compreende isso? O anticristo, as duas bestas, Gog, todos os personagens escatológicos sombrios estão cavando a própria sepultura e comprando o seu caixão de maneira antecipada. Mas o que é isso que impede o rei de conciliar o sono naquela noite, após o primeiro banquete? Foi durante esse tempo que ele se lembrou de como Mordecai havia salvado a vida dele e não recebera recompensa alguma pelo seu feito heróico. Será isso uma coincidência ou mão invisível de Deus? O que é que você acha? Isso será uma coincidência ou a mão invisível de Deus? A resposta é a mão invisível de Deus. Nada acontece por acaso. Deus tem um modo sutil de demonstrar àqueles que têm olhos para ver que, não importa quão ausente ele pareça estar, ele está sempre operando, movendo-se, modelando e conduzindo. O segundo banquete de Esther me leva a uma passagem bem conhecida das Escrituras. Prepara-me uma mesa na presença dos meus inimigos. Salmos 23, 5. Prepara-me uma mesa na presença dos meus inimigos. Amém? Esther havia vindo à mesa de Deus sem o conhecimento dela. Deus estava dispondo as circunstâncias que levariam a uma vitória muito mais abrangente do que ela jamais imaginara. Aqui o autor pensa que é sem o conhecimento dela, mas muita coisa ela conhecia. Muita coisa ela sabia. Mas aqui é o ponto de vista do autor. O autor é um homem, não é verdade? Uma mulher teria mais facilidade para compreender, principalmente a própria Esther, da geração escatológica. Ela pode compreender de forma tão clara como água limpa, de forma tão visível como essa caneta diante de meus olhos. O que torna os eventos excepcionalmente notáveis não é apenas a aparente ironia do encontro, mas o elemento paradoxal construído bem dentro da armação da trama do próprio Ramã. Deus estava dispondo as circunstâncias que levariam a uma vitória muito mais abrangente do que ela jamais imaginara. Só até aqui. Eu peço licença só um momentinho, que eu vou tomar um pouquinho de água e já volto, tá bom? Só um minutinho. Como eu disse, Deus quer que eu explique diretamente na Bíblia o significado do capítulo 10 do livro de Apocalipse, mas ministrou que eu devo considerar os detalhes. Assim sendo, eu decidi escrever um texto detalhado, pontuando os principais assuntos do capítulo 10 do livro de Apocalipse. E outros assuntos também, porque quem está chegando agora na história, ou que só tem uma semana que acompanha a história, vai ajudar a entender. Todo pedagogo, toda pedagoga sabe que a aprendizagem ocorre por meio da repetição. Precisamos repetir 5, 10, 15 vezes, ou até mesmo apresentar o conteúdo por meio de fantoches, de desenhos, imagens, teatrinho, se for para crianças. Mas tem adulto que não compreende, mesmo explicando e revisando.
Portanto, é importante sim mastigar os detalhes, explicar, dar exemplo, tá bom? Aí eu fiz esse texto. Você vai perceber que no início do texto, de cada 10 estudantes de escatologia, 7 concordam com esse ponto de vista. Então, você poderia falar, claro, eu penso assim, tal estudante pensa assim, claro. Do início até o meio do texto, do meio para o final, foi uma revelação mais particular, exclusiva só para mim. Eu creio que Deus não revelou a ninguém mais no planeta, certo? Mas no início do texto você vai perceber isso sim. A cada 10 estudantes de escatologia, 7 defende essa mesma interpretação aqui, tá bom? Vamos ao texto. O anjo e o livrinho, Apocalipse capítulo 10. O capítulo 10 se refere ao intervalo entre a sexta e a sétima trombeta. Esta visão se refere à experiência com as Escrituras, nos alertando a necessidade de se alimentar da palavra de Deus, como fortalecimento espiritual para superar as dificuldades dos últimos dias. O conteúdo do livrinho desmascara o diabo, expõe o engano e as heresias. Só tem verdades nele e logo, logo você receberá provas disso. O propósito do livrinho é ensinar, exortar, alertar e ao mesmo tempo ele traz lindas promessas de restauração. Esse intervalo de tempo entre a sexta e a sétima trombeta é assegurar aos amigos de Deus da proteção divina sobre eles. E em seguida, Deus oferece mensagens de conforto, fé e consolação, incluindo até propostas para fortalecer a fé no coração de cada um. O anjo está envolto em uma nuvem, mostra-nos a demonstração da glória e do poder de Deus. O arco sobre a cabeça mostra-nos que a pessoa que representa tem aliança com Deus. O brado com grande voz diz que Deus fala através do anjo. É boca de Deus, traz mensagens de Deus para a terra. No versículo 4, João afirma que ia escrever e uma voz pediu segredo. Pois bem, esse segredo será revelado hoje. Daqui a pouquinho. O fato de o livrinho estar aberto diz que sua mensagem está exposta à vista de todos, sem nada a esconder. Os 7 trovões são 7 dispensações. Entre uma voz e outra aconteceu intervalos de tempo. A atitude do anjo de colocar um pé entre a terra e o mar diz que a vontade de Deus é que sua mensagem seja universal e será. Deus quer que divulgue com precisão, com verdade, sem distorcer os fatos. Deus não aceita manchas na mensagem. Quem tentar sabotar, Deus vai excluir. Quem tentar sabotar e manchar a história, Deus vai excluir. Dentro da experiência de quem tem a autoria do livrinho, aparece a narrativa do juízo de Deus sobre os incrédulos. Tem o conteúdo do Evangelho de Jesus Cristo, trata-se de pontuar como principal objetivo, dar continuidade à missão de Cristo na terra. Jesus cumpriu todo o seu propósito de acordo à vontade de Deus. Dar continuidade é no sentido do reino futuro totalitário, o reino que está por vir, a pedra de Daniel 2. O reino futuro foi profetizado por alguns profetas do Antigo Testamento e diz respeito ao levantamento do tabernáculo caído de Davi. Caído porque o Davi do passado pecou, e a restauração é a esperança do próprio Deus em poder contar com o Davi da geração escatológica, o ungido do Senhor, que deverá exercer o seu chamado de forma íntegra, digna de sua vocação. Deus deposita confiança no seu grande amigo e ele mesmo ministra ao meu coração para escrever a expressão grande amigo, referindo-se ao Davi da geração escatológica, que é Luciano Subirá. Deus mandou falar o nome dele aqui. A ordem de Jesus na grande comissão é a de que nós sejamos testemunhas de sua palavra e a anunciemos por todo o mundo.
antes que chegue o fim das eras. Mateus 28, 19 e 20. As duas testemunhas que aparecem no capítulo 11 apresentam o evangelho num cenário de perseguição. É um casal. Eles são os principais representantes da parte de barro dos pés da estátua, chamado também de Belo e Santo Monte na profecia bíblica. É o Belo e Santo Monte do Senhor, localizado no centro da cidade, onde vai começar a limpeza do planeta Terra, o grande e impactante avivamento do mundo. Antes de te apresentar aqui o livrinho que o anjo segura na mão, em Apocalipse capítulo 10, vou ler diretamente na Bíblia e te explicar os segredos do coração de Deus que ele me revelou neste capítulo e quer que o mundo conheça essas verdades. Antes de te explicar os mistérios de Deus, é importante enfatizar que tem muita gente que pensa que ainda não começou a batalha do Armagedon e o anticristo ainda não se manifestou. Porém, o que o próprio Deus me revelou é que já estamos no período da ceia das aves, o que representa o desfecho da batalha. Tem um texto que foi postado no grupo Evangélicos da região de Irecê, no dia 7/8/2023, que foi Deus quem ministrou para escrever daquele jeito e postar. Se você não leu, preste atenção aqui. Se já leu, preste mais atenção ainda, pois cada palavra representa decreto de Deus. Entenda o significado da ceia das aves. Trata-se do desfecho da batalha do Armagedon. Em Apocalipse 19:17, é um anjo de Deus quem conclama com voz audível a todas as aves que voam pelo meio do céu. Trata-se de urubus carniceiros, abutres. Metaforicamente falando, a palavra aqui fala da identidade de quem está no entorno. Não somente dos cadáveres, revela o que cada um é em essência, motivações, intenções, segredos do coração. Os abutres vêm para limpar o caminho por meio do juízo. Presta atenção, abutres, corvos, animais carniceiros. O período da história é esse mesmo. Tem gente que praticamente deita nesse cenário, fecha os olhos e fica esperando ser devorado por abutres, por urubus. Porque o fato é esse mesmo, o Armagedon é a última e decisiva rebelião contra Deus. Qualquer um da terra que afrontar Deus em público passará vergonha em público também. Então, a situação é realmente esta aqui, porque Deus ministrou que é isso e é Ele que dá a última palavra. Deus não está entregando o martelo na mão de ninguém, Ele dá a última palavra, você entende? Continuando a explicação. A cena retrata a destruição de todos os inimigos de Deus na Batalha do Armagedon. É um verdadeiro massacre, é uma carnificina, representa uma carnificina. Não importa o cargo, posição social, o que a pessoa fez de bom ou ruim no passado, se a pessoa arrastou multidões nos seus discursos e palestras. O que Deus considera aqui é que o Armagedon é um período chave da história da humanidade. E ele intervém nesse período para restaurar e avivar, porque é a única saída para a humanidade. Diante disso, além da trindade satânica, muitos outros inimigos do reino de Deus se levantam em oposição aberta contra o Criador. E Deus não gosta de ser desafiado. Quando Golias o desafiou, afrontando ele em público, a resposta também foi pública e à altura. Castigo à altura do crime, justiça justa, exatamente como aconteceu na história de Esther, tá bom? Olha, no Antigo Testamento tem 2 livros que levam o nome de mulheres, é Ruth e Esther, eu só conheço esses 2. Quando Deus diz a vida de Esther, a história de Esther, em outras palavras ele está dizendo, você é a protagonista. De fato, a protagonista é uma mulher, é a Esther da geração escatológica, então ela pode perfeitamente escrever uma lista e riscar o nome. Essa pessoa está fora da minha história. É um direito de Esther de fazer isso, a não ser que o próprio Deus oriente de forma contrária. Mas o que Deus deixa em aberto, ela pode agir assim. Como ela tem senso de justiça e não suporta a injustiça, certamente hoje mesmo ela fará isso. Em alguns nomes de personagens que se intrometem na história sem convite, já com o objetivo de prejudicar. Eu me lembro que aconteceu um fato de alguém
tentar entrar na história por ter um grau de parentesco com pessoas da história, mas eu acredito que o motivo foi esse, mas já foi com o objetivo mesmo de prejudicar, de manchar a história, distorcer os fatos. Deus ouviu tudinho, revelou tudo e disse: eu vou tomar vingança. Então, Deus não queria acordo, não ia ouvir orações para não se vingar, ele decidiu que ia se vingar e pronto. Então, assim, a vingança pertence a Deus, mas ele decidiu agir assim. É a única forma de limpar o caminho por meio de Jesus, é a única forma de corrigir tudo. Porque a justiça dessa terra aqui é podre, é fedorenta, é um trapo de imundícia. Eu estou sempre orando, pedindo a justiça de Deus para corrigir tudo. Entende? E é assim que é e é assim que será. Ok? Obrigada pela compreensão. Vamos continuar? Golias teve uma derrota vergonhosa e seu legado de derrota e vergonha está nos registros bíblicos para nos ensinar como Deus reage quando é desafiado em público. Repare a veracidade desse argumento, lendo Apocalipse 19:18, que diz: para que comais a carne dos reis, a carne dos tribunos, a carne dos fortes e a carne dos cavalos e dos que sobre eles se assentam. Até dos cavalos. Os cavalos representam força, instrumentos de guerra, força. Até dos cavalos, o urubu e o corvo vai devorar as carnes dos cavalos também. Já está devorando, porque é o período da história que nós estamos atravessando. E a carne de todos os homens, livres e servos, pequenos e grandes. Pequenos e grandes. Você se acha grande aqui na terra? Pois é, a depender de como você agir, você será alimento para os abutres. Entende? Isso significa que toda e qualquer forma de oposição será completamente destruída por Deus. É que ele está totalmente determinado a fazer o que ele decidiu. Podemos comparar o cenário profético com o momento em que os 10 filhos de Ramã, já depois de mortos, enforcados, foram expostos em praça pública. E a mensagem de Deus é que ninguém tente prejudicar seus remanescentes, pois, por decreto divino, a história recomeçará por meio deles. Agindo Deus, quem impedirá? Isaías 43:13. Na teocracia, o governo opera sob o argumento de que são ordens divinas. A vontade do povo, em geral, fica em segundo plano se não coincidir com os interesses do próprio Deus. Deus é rei, juiz, comandante, chefe. A parte de barro dos pés da estátua é teocracia e a pedra é teocracia. A organização é semelhante ao período dos reis do Antigo Testamento. Tinha reis, conselheiros, sacerdotes. No nosso período, em um futuro próximo, também será assim. Deus escolheu ungidos, a palavra está no plural, ungidos, conselheiros, e continua a escolher. Deus continua a escolher, ok? Mas, assim como no passado, só tinha um Davi. No presente também só tem um Davi. E esta é a decisão final do juiz. Se você duvida, pergunte a ele. Agora eu vou te explicar diretamente na Bíblia os mistérios de Deus. Eu vou ler Apocalipse 10, tá bom? Se quiser ler comigo, abre a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 10. Eu vou ler na tradução Almeida, Revista e Corrigida, está bem? Apocalipse capítulo 10, todos os versículos. Apocalipse 10, 1, o anjo e o livrinho. E vi outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava o arco celeste. O seu rosto era como o sol e os seus pés como colunas de fogo. O rosto como o sol reflete a glória de Deus, semelhante à cena de Moisés, que o rosto brilhava. A glória de Deus nessa figura escatológica que representa esse anjo, tá bom? E os pés como coluna de fogo representa alguém que vem com aspecto também de juízo, trazendo mensagens de juízo divino. O fogo aqui também representa o juízo. O juízo também purifica, tá bom? Versículo 2. E tinha na mão um livrinho aberto, e pôs o seu pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. O pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra, Deus mostra que é para alcançar todo o planeta Terra, a mensagem do livrinho. Tinha na mão um livrinho aberto. Você quer conhecer esse livrinho?
Tá bom. Esse aqui é o livrinho que estava na mão dele. Vou pegar aqui o documento, tá bom? Para você entender direitinho quem escreveu esse livrinho. Aqui eu vou mostrar para você a última página do livrinho. Deus quer que apresente de forma bem clara, tá? Você conhece essa assinatura de caneta? A câmera está invertida, está espelhado, não é verdade? Dá para ver? E aqui mostra o documento original, que tem também o nome. Não sei se dá para você ver, mas eu posso ler para você. Está escrito Cleia Eduan Ferreira de Souza. Então, você compreende agora quem foi que escreveu o livrinho? Está claro, não é verdade? Esse documento aqui dá o direito a quem escreveu o livrinho de reivindicar os direitos autorais, tá certo? Então, aqui pronto, eu vou mostrar aqui só uma parte que é muito importante. Eu tirei algumas fotos desse documento, tá bom? E coloquei em um dos vídeos, não sei se você viu, aqui a explicação, olha. Não dá para ler com a câmera invertida, não é verdade? Eu vou ler só esse finalzinho para você, porque é importante. Está destacado de amarelo. A pedra que cai nos pés da estátua foi formada por Deus. É o reino de Deus entre nós e é o pequena luz. Cleia Eduan Ferreira de Souza, Irecê, Bahia, 20/9/2011. Eu acho que não precisa mostrar as 45 páginas, não é verdade? Porque tem muita coisa e aí não tem como. Mas eu acho que aqui já prova, não é? Então, o que significa o livrinho assim aberto, Cleia? O que significa o livrinho aberto? Significa que a mensagem está exposta em detalhes de tudo que está escrito no livrinho, da vida da pessoa, enfim, tudo está exposta, bem clara para todo mundo. Por isso o livrinho está aberto nas mãos do anjo, tá bom? Vamos continuar? Versículo 3. E clamou com grande voz, como quando ruge um leão, havendo clamado 7 trovões, emitiu suas vozes. Representa a voz de Deus. Deus fala através dessa figura que representa o anjo. Entende? Versículo 4. E quando 7 trovões acabaram de emitir suas vozes, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu que me dizia, sela o que os 7 trovões emitiram e não escrevas. Por quê? Porque Deus guardou o mistério para ser revelado exatamente hoje. Então, ele sabia, mas não podia escrever. Isso também acontece comigo. Tem coisas que Deus me revela e eu não posso escrever em lugar nenhum e nem falar para ninguém. Ou tem coisas que ele diz, você pode falar agora. Não fale até eu te avisar. Fale agora. Não fale nada, fica só entre nós. Quem tem amizade íntima com Deus, tem segredos com Deus. Aqui na Terra também, quando você confia muito em uma pessoa, você conta um segredo e pensa e fala para a pessoa. Não conte para ninguém, tá bom? Eu confio em você. Você só conta um segredo a quem você confia, não é? Deus também é assim. Deus considera muito a amizade de alguém a ponto de abrir o coração e contar segredos. Foi assim com João, comigo, Daniel, José e outros que tinham segredos com Deus. A própria Esther, cheia de segredos com Deus. Esther, a queridinha de Deus. Vamos continuar aqui. O versículo 4 eu já li, O 5. E o anjo que vi estar sobre o mar e sobre a terra levantou a sua mão ao céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu, que nele há, a terra, que nele há, o mar, que nele há, que não haveria mais demora. Por isso foi explicado aqui no vídeo, que já é bem pertinho do desfecho. Não haverá mais demora, está bem pertinho do desfecho final. Versículo 7, mas nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou os profetas, seus servos. O quê? O segredo de Deus que ele anunciou aos seus servos, os profetas. É quase 1/3 da Bíblia toda que conta a história escatológica. A história tem base bíblica e Deus quer que espalhe, que conte, para glorificar o nome dele, do Deus vivo e verdadeiro, o Deus do belo e santo monte, do Ministério Avivado de Irecê. Versículo 8. E a voz que eu do céu tinha ouvido tornou a falar comigo e disse, vai e toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e a terra. Presta atenção no que vai acontecer, tá bom? Versículo 9.
E eu fui ao anjo dizendo, dá-me o livrinho. E ele disse-me, toma e come-o, e ele fará amargo ao teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. Presta atenção aqui na doçura e no amargo. A doçura representa o aspecto de quem escreve o livrinho. Essa pessoa é doce em essência, a pessoa olha para ela, a pessoa conversa com ela, tem uma doçura muito, muito que chega a encantar. Então, essa é a impressão inicial, quando põe o livrinho na boca. Mas depois que engole o livrinho, ou seja, que interpreta, que compreende a mensagem, percebe que é uma mensagem de juízo muito séria, envolvendo repreensão, exortação. É muito sério o conteúdo do livrinho. Então, quando ele engole, ele sente amargo, porque é mensagem de juízo, apresentado por uma pessoa extremamente doce. Por isso, é doce e amargo ao mesmo tempo. Compreende? Continuando aqui. E tomei o livrinho da mão do anjo e comi, e na minha boca era doce como mel, mas havendo comido, meu ventre ficou amargo. Presta atenção. Você olha, você conversa, você interage e percebe a doçura, não é verdade? Mas a mensagem, o conteúdo que vem da parte de Deus é tão sério e tão grave que precisa despertar os pastores do Brasil e do mundo. De tão grave e importante que é a exortação e ao mesmo tempo a mensagem de esperança. Porque é nele que contém a promessa do avivamento mundial. Depende de implantar o conteúdo do livrinho na cidade de Irecê, com a mesma mão que escreveu. Eu mostrei o documento aqui, a assinatura, não mostrei? Lembra daquele decreto que eu falei naquele vídeo, que tinha a proposta de Deus para os ungidos, lembra? Eu me lembro que Deus deu tempo aos ungidos para decidir. Então o tempo está correndo, os ungidos podem, somente 5 ungidos, porque tinha 6, mais um Deus disse que já está fora da história. Então só tem 5. O próprio Deus rejeitou um dos, como fez com Saul. Inclusive eu fiquei com dó, orando a Deus. E aí Deus me fez lembrar daquela parte que Samuel ficou com dó de Saul e Deus disse, até quando terás pena quando eu rejeitei? Aí Deus me fez lembrar uma palavra que ele havia dito, que é uma blasfêmia, ele me falou, e várias outras situações. A pessoa cuspiu na face de Deus, foi assim que Deus interpretou o fato. E aí só tem, tinha 6 ungidos, no momento tem 5 ungidos. Versículo 10, tomei o livrinho e comi, na boca era doce, mas no estômago ficou amargo. Versículo 11, e disse-me, presta atenção na mensagem, importa que profetizes outra vez a muitos povos, nações, línguas e reis. Isso aqui significa o resgate, é para profetizar novamente. Resgate dos valores bíblicos e cristãos. É o principal que fala aqui. É a metodologia da Avivar, que é assim o projeto Pequena Luz. É o resgate. Deus quer que volte para ele, que volte para a Bíblia. Porque a inversão de valores é o que está prejudicando mais os habitantes do planeta Terra. Os valores contrários à Bíblia cristã, entende? E esse aqui vem como uma contracultura, vem para resgatar. E tem o passo a passo do que fazer, de como fazer. E eu sei com muita facilidade, com os olhos fechados. Pois é a metodologia que eu escrevo há quase 20 anos na Avivar. Como eu poderia não saber se eu escrevi isso aqui tudo? Então, tanto eu sei, compreendo da mesma forma que Noé compreendeu o passo a passo da construção da arca. Eu compreendo o passo a passo do projeto Pequena Luz. Isso não significa que Deus me revela tudo sobre o futuro. Entenda, não é assim. Sobre o projeto Pequena Luz, eu compreendo os mínimos detalhes. Mas outras situações, Deus vai me revelando por etapas. Por exemplo, Apocalipse capítulo 10, eu já sabia há muito tempo. Já comentei com 2 ou 3 pessoas, mas de forma bem resumida. E agora Deus me ministrou para explicar os mínimos detalhes. Será que eu fui clara? Se você não entendeu, por gentileza, me chame no meu WhatsApp, porque tem assunto que não convém explicar aqui no vídeo, tá bom? Vamos orar agora? Vamos orar. Oremos. Senhor Deus, Pai bendito, Pai de amor, Deus de misericórdia, eu quero agradecer ao Senhor por esse dia tão lindo, por essa semana de trabalho na Avivar,
pelos preparativos para o Dia dos Pais, a homenagem aos papais, que o Senhor venha abençoar, Pai, em nome de Jesus. Capacita cada professora, abre o entendimento de cada criancinha em nome de Jesus. Nós estamos fazendo com o objetivo de evangelizar e abençoar os pais. Em nome de Jesus, que o Senhor venha dar entendimento a cada papai, cada mamãe, cada professora. Abençoe em nome de Jesus. Coloca em tuas mãos as igrejas evangélicas de Irecê, da Bahia, do Brasil e do mundo todo. No que diz respeito às pessoas que representam, e não as placas. Que o Senhor venha abençoar as pessoas de forma toda especial. Eu rogo a Ti pela vida dos 5 ungidos que o Senhor citou o nome e daqueles que o Senhor ainda vai chamar. Deus abençoa, Senhor, de uma forma toda especial os teus ungidos. Aqueles que não compreendem direito a história, faça com que as escamas caiam dos olhos. Dê discernimento, Pai, em nome de Jesus. Compreensão clara dos fatos. Fala com eles, Pai, que eles possam ouvir a Tua voz de forma nítida e clara, como o Senhor fala comigo. Fala com eles, Senhor, ensina para eles o caminho de santidade, o caminho estreito. Oh, Deus, dê sabedoria, sensibilidade. Que eles aprendam a temer o Senhor, a honrar o Teu nome a cada dia mais e mais e agradar o Teu coração. Oh Deus, nós esperamos, Senhor, nós esperamos por esse avivamento. Deus, eu falo nós, porque tem muita gente orando pelo avivamento. Tem muita gente clamando pelo avivamento. Tem muita gente que enxerga, Senhor, a necessidade do avivamento. Senhor, é a única saída de acordo com a Tua própria opinião. E o Senhor não erra, Senhor. O Senhor sabe todas as coisas. Se o Senhor afirma que a única saída para restaurar o planeta e o avivamento é porque é. E não adianta tentar, Senhor, o ser humano com ideias humanas. Não vai mudar nada. Nós precisamos do avivamento que vem do Senhor. O Senhor quer que resgate, o Senhor quer que organize tudo. O Senhor exige reforma, mudança e santificação. Meu Deus, em nome de Jesus, toca no coração dos pastores brasileiros, os ungidos, os outros pastores que não são ungidos, mas que são pastores, usados pelo Senhor. Oh Deus, em nome de Jesus, que de alguma forma o Senhor está usando na missão. Capacita a cada dia, em nome de Jesus, proteja, Senhor. Proteja cada pastor, a cada líder, a cada pastora, a quem ministra a Tua palavra, a quem está na frente, a quem tem poder de influência sobre as pessoas. Que o Senhor, em nome de Jesus, venha ensinar a Tua palavra de fato e de verdade, que eles venham ler e compreender. Deus, é tão importante o discernimento espiritual. Fortalece, Pai, principalmente a base espiritual. Tem misericórdia, Senhor, livra de todo mal, repreende toda palavra contrária, que toda inveja caia por terra em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que toda mentira, Senhor, caia por terra em nome de Jesus. Repreende todo o mal, Pai, em nome de Jesus. Abençoe e proteja as criancinhas da avivada do mundo todo. Proteja e livra de todo o mal. Muitas crianças correm perigo, Senhor. Oh Deus, tem misericórdia dos pequeninos e das famílias carentes. Eu rogo a Ti de uma forma toda especial, de uma forma assim, Senhor, do mais profundo da minha alma, para o Senhor visitar as famílias carentes e as crianças carentes. Oh Deus, proteja os adolescentes, os jovens, as mulheres, os homens, os velhinhos, de forma toda especial. Roga a Ti pelos pequeninos, pelas crianças. Oh Deus, tem misericórdia. Oh Deus, usa os pequeninos, Senhor. Cada criancinha evangeliza do seu jeitinho, com a sua pureza. Oh Deus, eles têm o futuro todinho para pregar a Tua palavra. Tem misericórdia das crianças. Eu rogo a Ti pelos pequeninos no nome de Jesus. Eu Te agradeço por esse momento especial. Abençoa, Pai, a homenagem que será feita aos papais. E que o Senhor, meu Deus querido, sinta-se homenageado. O Senhor que é o Pai dos papais. Abba, Pai, Paizinho querido, Paizinho amado. Tão doce, carinhoso, Deus. O Senhor é o Deus mais fofo que eu já vi em toda a minha vida. Na verdade, o Senhor é o único Deus. E é extremamente lindo, perfeito e fofo. Por isso, nessa oração, eu quero expressar meus sentimentos de amor, carinho, ternura e gratidão para contigo. Eu Te adoro, Deus Santo, na beleza da Tua santidade. Muito obrigado por esse dia. Abençoe, Senhor, que seja um dia incrivelmente lindo para a honra e glória do Teu nome. Eu Te agradeço, Te louvo, eu Te adoro, hoje, amanhã e sempre.
A minha vida é para te agradar. A minha vida é para fazer a tua vontade e o teu querer. Enche-me do teu Espírito Santo. Perdoa os meus pecados e me ajude a caminhar no caminho de santidade, no caminho estreito para a honra e glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Você concorda com essa oração? Tenha um lindo dia e que Deus te abençoe sempre.